Continuando o próximo vídeo da nossa série curta, da nossa série de vídeos curtos, apresentando os conceitos básicos para se entender a semiótica da linha dos pensadores John Dewey, Thomas C. Bioch, Charles Sanders Peirce, da escolástica ibérica tardia. Bom, então nós entendemos a noção de signo, fizemos alguns vídeos explicando e detalhando, claro que no nível básico, a, a noção de signo nos últimos vídeos. Então agora a gente consegue entender as 4 idades do entendimento apresentadas por John Dewey no seu livro Four Ages of Understanding. Bom, então, quais são as 4 idades da noção de signo? Primeiro, a idade da Grécia Antiga, então vamos dizer assim, a idade pré-latina, onde não havia uma noção unificada do conceito de signo, que unisse tanto o signo cultural quanto o signo natural. Então essa é uma visão pré-semiótica, não proto-semiótica, mas pré-semiótica, antes de uma noção semiótica verdadeira de signo. Então essa é a idade grega, vamos chamar assim. Depois nós temos já no início aí com a Idade Média, já aí com no inicinho mesmo, já com Santo Agostinho, nós temos o surgimento, então, o início da noção de signo, que depois vai chegar no seu ápice com João de São Tomás. Então, todo esse período, que vai desde a Idade Média até o começo ali da Idade Moderna, com João de São Tomás, que foi contemporâneo de Descartes, todo esse período ele prefere usar o termo de Idade Latina, ou Latinidade. Justamente porque aqui tem o desenvolvimento da língua latina, mas também porque a noção de signo que a semiótica abarca é a noção latina de signo. Ela tem como base a idade latina e não a idade grega. Essa noção, esse período latino, é a segunda idade da noção de signo. Então, com todo esse desenvolvimento que nós vimos durante esse período. Então, essa é a segunda idade do entendimento, segunda idade do signo. Com João de São Tomás, que é o início aí da Idade Moderna na filosofia, que, como eu disse, ele foi contemporâneo de Descartes, com João de São Tomás, como a semiótica se estabelece, os princípios da semiótica se estabelecem, embora não com esse termo, semiótica, que isso vai surgir depois, e não com o desenvolvimento que Charles Sanders Peirce dá à semiótica, claramente, claro, tendo isso em consideração, mas já a semiótica, os princípios do signo já estão estabelecidos ali com João de São Tomás. Então, com João de São Tomás, a gente teria uma era pós-moderna. Então, veja que a era pós-moderna, na verdade, ela já começa na Idade Moderna. Você vê que a ordem não há uma ordem exatamente linear, porque com João de São Tomás já tem o surgimento da Idade pós-moderna. Por quê? O que caracteriza, o que diferencia a Idade Moderna da Idade pós-moderna? Bom, na Idade Moderna, no campo da filosofia, nós vamos ver que a filosofia ela sofre aquela virada subjetiva, né? Então, os conceitos e as ideias, em vez de eles serem compreendidos como signos, que na idade pós-moderna eles eram, e na idade latina eles eram, né? A gente chega nessa noção que os signos, da noção de signos formais, já na idade latina, e depois bem estabelecida com João de São Tomás, no início da idade pós-moderna. Mas na idade moderna, com os autores Descartes, depois o desenvolvimento da idade moderna com Kant, por exemplo, a noção de conceitos como signos formais desaparece.
Porque aquilo que nós temos acesso primeiramente são os nossos conceitos, né? Não o mundo que nós conhecemos por meio dos conceitos, mas são os conceitos, é a virada subjetiva, tá? Essa virada subjetiva é o que caracteriza a idade moderna. Então, nós perdemos a um crepúsculo da significação em benefício da representação. Então, a significação se reduz para a representação. Em vez dos conceitos serem relações, serem signos, eles passam a ser representações. Nós temos acesso aos conceitos, primeiramente, e depois, se é que é possível, termos acesso ao mundo, né? Bom, então, essa idade moderna, ela inicia-se realmente com Descartes. Porém, no início dessa idade moderna, com João de São Tomás já havia ali o surgimento de uma idade pós-moderna, capaz de superar esses dualismos, esse solipsismo que se encontra na idade moderna, com a obra de João de São Tomás. Bom, qual é o outro autor que dará, então, início verdadeiramente à idade pós-moderna? Se bem que ela já foi iniciada por João de São Tomás, mas quem vai dar início mesmo à idade pós-moderna é o Charles Sanders Peirce. Porque o Peirce ele vai fazer um movimento contrário a Descartes. Descartes vai na ideia do não leia os latinos e vai dar um novo início à filosofia. Já o Charles Sanders Peirce ele faz o movimento contrário. Ele volta para os latinos. Ele volta para os latinos, ele vai ler os escolásticos, ele vai ler os colimbricenses, ele vai ser muito influenciado por Duns Scott e pela gramática dos modistas e pelos colimbricenses. Então, ele faz um movimento contrário, tá? E, portanto, embora ele não tenha lido João de São Tomás, ele pode retomar a idade pós-moderna. Então, para o John Dee, quando a gente está lendo John Dee e a gente lê o termo pós-moderno, a gente precisa tomar cuidado, porque não é o sentido de pós-moderno que a gente entende como, por exemplo, Deleuze, ou outros autores. Para o John Dee, esses autores, eles seriam ultramodernos, ou seja, eles desenvolvem os princípios estabelecidos na modernidade. Eles não rompem com esses princípios, eles não são pós-modernos, mas eles são ultramodernos, eles desenvolvem os princípios que já estão na modernidade. Essa é importante, essa distinção. Então, o que geralmente se chama de pós-moderno, o Dee entende como ultramoderno. E o pós-moderno, verdadeiramente, para o Dee, seria essa quarta, não a última propriamente, mas a quarta idade dos signos, que seria essa idade que considera os conceitos como relações e como signos formais. Portanto, é um novo realismo, o retorno do realismo, mas um realismo semiótico, não é o mesmo. O realismo do Peirce e do John Dee não é a mesma coisa do realismo clássico. Então, é muito menos do realismo ingênuo. É um realismo semiótico. Então, essa quarta idade do signo é a idade pós-moderna. Nesse sentido que o Dee entende como pós-moderno. Não podemos confundir os conceitos. Então, essas são as quatro idades do signo que o John Dee apresenta. A idade grega, que é pré-semiótica, não é proto, mas pré-semiótica. A idade latina, que é proto e já semiótica, quando ela se estabelece como semiótica já com João de São Tomás, já dá o início, né, o pré-início da idade pós-moderna. A idade moderna, em que há um declínio, um crepúsculo da significação e o fortalecimento da representação. Depois a gente vai ver a diferença entre
representação e significação, no próximo vídeo, que é muito importante. E, por fim, a quarta idade, que é a idade pós-moderna, no sentido que o Dini entende por pós-moderno, que é a idade em que volta a significação. E os conceitos são entendidos como signos e não como representações, possibilitando, então, o surgimento de um novo realismo, de um realismo semiótico. Essa idade se caracteriza pela semiótica do Charles Sanders Peirce, embora ela já tivesse iniciado com João de São Tomás. Então, essas são as 4 idades do entendimento, as 4 idades do signo dentro do desenvolvimento do pensamento ocidental.